Não adianta fazer com zelo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Hoje, a nossa parola é um alerta muito importante para quem quer navegar na unção. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, muito bom, muito bom! Estamos de volta para mais uma roda de parola inédita aqui no canal dos Paroleiros, a de número 82, a terceira dentro do tema unção. Boa noite, bom dia, boa tarde, caro oráculo, caro mente brilhante. Vamos navegar no óleo hoje mais uma vez? Bora lá. Paulinho, quando ele começou, eu achei que eu estava no picadeiro. Você percebeu como que ele começou aqui? Ele pareceu o Atinho Espirro falando aqui. Você percebeu? Bola, bola, caraca, olha lá, vamos começar. Hoje tem mais nada! Tem sim, senhor! Senhoras e senhores, aí, ó. Ladies and gentlemen, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta roda de parola terraplanista em 2D, por que não? Diretamente aqui dos nossos estúdios de Presidente Prudente, Curitiba e São Paulo, capital. Vamos navegar no Rio da Unção, vamos pegar este óleo que desce do céu. Nós vamos falar um pouquinho sobre unção. Hoje, a parola está bem especial, porque hoje nós vamos fazer meio que uma... Eu posso chamar, meninos, de uma parola denúncia? Podemos tratar dessa forma? Você chama como você quiser, que quem manda aqui é você. Eu acho que essas frases que você soltou agora, vamos navegar na unção, o óleo vai descer, ele tá mais pra parola pentecostal, velho. Ó! Ô, terra! Gente, vamos lá então. Vamos engatar aqui a primeira e vamos começar a nossa conversa. A gente está numa sequência bem bacana falando de unção, né? Nós começamos na primeira semana falando sobre a unção, que é um empoderamento do Espírito para. Então, a gente encaminhou isso para uma questão de serviço, entendendo que unção é para serviço e não para ser visto, né? E aí, na semana passada, trouxemos uma conversa bacana sobre o espírito do anticristo, que é todo aquele espírito, todo aquele movimento que se levanta contra a unção, se levanta contra o Cristo, que não é o sobrenome de Jesus. Nessa semana, nós vamos fazer um bate-papo bacana a respeito, como a gente estava falando, meio que um alerta, né, uma parola denúncia, depois a gente arranja um nome para isso, mas eu comecei essa parola com uma frase do bispo Adonias Pereira do Lago, que é o bispo do Paulinho, e ele usou essa frase na nossa conversa aqui em off, eu achei bem bacana para a gente começar. E eu acho que, de fato, é um bom ponto de partida, né, meninos? Não adianta fazer com zelo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Traduzindo aqui para um trocadilho aqui do óleo, da unção, vamos dizer assim, engrenagem azeitada funciona melhor do que engrenagem na força, né? E aí, para dar um contexto bíblico, né, já que você hoje está bem antibíblico, né, não vamos falar o motivo pelo qual aqui para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo, né? Mas, enfim, pessoal, passe no bar do Joel. Nós temos um texto que eu acho fantástico. Tem que depois, antes de fechar, Will, não vamos esquecer, quando tiver lá nos 19 minutos de parola, tem que explicar o bar do Joel, velho. Tá bom. Não perca. Aí, você que está nos assistindo, marque o pastor do Arthur, tudo vai ser bênção. O texto se o Arthur não estiver na próxima parola, a culpa não é nossa, a culpa é do Joel. Olha só, em Eclesiastes 10:10, isso que o Arthur falou é interessante, porque fala assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Aí tem um negócio interessante que nós vamos falar sobre unção, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo, o exemplo que
que o Arthur deu sobre a questão da engrenagem é bem interessante. Mas também é interessante quando você vai pensar num conceito de marcenaria, quando você vai colocar um prego sem o óleo ou a vaselina, você tem que pôr muita força para bater, né? Mas se você coloca um óleo, se você coloca a vaselina, o prego ele entra muito mais rápido, muito mais suave e você põe muito menos força. E aí, quando nós vamos falar a respeito disso, é importante nós termos em mente algo que o apóstolo Paulo ele fala aos romanos, e eu estava buscando aqui, que ele diz assim: digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas com moderação. E aí, Paulinho, a ideia é muito da gente refletir a respeito disso que o bispo Adonias falou com muita propriedade. Porque nós vamos ver na Bíblia, e também dentre alguns avivalistas, pessoas que Deus chamou para um propósito, para uma estação, um tempo e um ciclo. Só que também nós vamos ver pessoas que quiseram se antecipar a esse tempo. Ou você vai ver pessoas que Deus ele chama, como o apóstolo Paulo chama Timóteo e fala: olha, não despreza o dom, não despreza a unção que está sobre a sua vida. E aí nós vamos ver a respeito, e eu gosto quando o Arthur usa a palavra denúncia, porque muitas vezes nós temos pessoas que estão feridas no ministério, existem pessoas que estão amuadas, estão amarguradas, porque olham para o seu líder, olha que eu vou falar, olham para o seu líder e falam: o meu líder não me dá oportunidade, o meu líder ele não me enxerga. E aí, Paulinho, eu tenho, ao longo desses últimos 2-3 meses, refletido a respeito de uma grande mentira, que é assim: quem não é visto não é lembrado. Só que Davi estava atrás das malhadas, ninguém estava vendo, e Deus falou para Samuel: vai lá e busca lá atrás. Mateus capítulo 6 vai dizer o seguinte: fecha você a tua porta no secreto e ali o Senhor te compensará. Então, começando esse nosso bate-papo aqui nessa linha, me traz um temor a respeito dessa máxima. Será que, de fato, o meu líder, o meu pastor, aquele que está na liderança, será que ele, de fato, ele não está vendo aquilo que Deus está vendo? Ou será que Deus ainda não sinalizou para esse líder para que pudesse acontecer o que aconteceu com Paulo e Barnabé, onde, num jejum, o Espírito Santo fala: separai para mim Paulo e Barnabé. Tem um livro que eu acho que eu já citei ele aqui em outro momento. Ele se chama A Treliça e a Videira. O Arthur até acompanhou uma série de lives que eu fiz a respeito desse livro. Muito bom mesmo. E um capítulo desse livro, se não me engano, o capítulo de número 10, chama Pessoas que valem a pena observarmos. Pessoas que vale a pena observarmos. E esse capítulo, Will, ele fala exatamente disso que você acabou de rolar para mim. Acerca de pessoas que... acerca da necessidade, melhor dizendo, de os ministérios, os chamados, eles serem reconhecidos dentro da realidade da comunidade, dentro da realidade da igreja. Eu não estava em uma reunião que foi feita na Igreja Metodista em Lins, no ano de 2002. Eu não podia estar nesta reunião, eu estava trabalhando naquele domingo de manhã, mas em um determinado momento, no ano de 2002, quem sabe ali pelo mês de julho, agosto, foi feita uma reunião conciliar,
portanto, com todos os membros da igreja, não é uma reunião pequena, e o meu nome foi apresentado como uma proposta ao ministério pastoral, né? E o meu nome foi avaliado por unanimidade como compatível com essa realidade ministerial. O que eu quero usar aqui como exemplo? Não estou me gabando porque foi unânime, não, mas porque o meu pastor, que inclusive Deus o recolheu na semana passada, pastor Jesuel, o pastor que me enviou para o ministério, foi recolhido pelo Senhor na semana passada, ele dizia o seguinte: nós não vamos mandar alguém para o seminário e depois para a faculdade de teologia para que o seminário e a faculdade forme esse sujeito pastor. Nós vamos mandar pastores para o seminário e para a faculdade para que o seminário e a faculdade aperfeiçoem aqueles que já têm o chamado. E aí, quando ele diz isso, ele já me credencia, não de uma maneira formal, oficial, mas ele já me credencia como alguém que atendia os pressupostos essenciais do ministério. E quando eu fui para o seminário e para a faculdade mais tarde, eu fui firmado nisso. Eu tenho um ministério, eu tenho essa unção. Eu estou passando por essa fase do processo para um aperfeiçoamento. Foi quando, inclusive, a gente se conheceu lá nos anos de 2004, 5, 6, 7, né, os anos que nós passamos juntos e que eu tive a oportunidade de participar do processo de recuperação de vocês dois, que qualquer outro momento a gente vai contar, muito bonito. História linda. Diga-se de passagem, né? Quando você entrou na igreja, foi tão evidente isso que você falou, Paulinho. Vamos, se eu não me engano, era o pastor Pereira que estava pregando, e eu lembro como se fosse hoje que eu fazia parte da mesa da diretoria da igreja, e se cogitou, olha, nós temos que reconhecer. E você não chegou lá e falando, oi, olha, eu tenho uma unção, venha cá. Não, foi tão claro isso, do púlpito, ele olhou, ele identificou, e isso é algo que é importante. Ou seja, a unção, ela vai à tua frente para te promover. Agora, você não pode fazer da tua unção, que é aquilo que a gente falou, um mecanismo para que você seja exaltado. O próprio Espírito Santo, né, Jesus, ele diz que ele viria não para falar de si mesmo, mas do próprio Cristo, né? É bem isso mesmo. Até abrir um parênteses, né? Antes de conhecer você, Paulinho, a gente não sabia o que era tererê. Né? Você trouxe essa cultura, essa imagem para a gente. A nossa vida foi transformada por meio do tererê que você trouxe para a gente, essa revelação, né, que você trouxe para a gente. Mas, brincadeiras à parte, uma coisa que o Wilson falou, e eu queria só reforçar com outras palavras, porque é algo que está no meu coração mesmo, né? A questão da unção, a gente percebe, você não se auto-intitula ungido. A unção que você tem sempre é reconhecida por outras pessoas. Né? Uma vez, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu estava perguntando para um pastor aqui, na verdade ele era um líder meu na época aqui, e estava conversando comigo sobre o ministério pastoral e tudo mais, né? E eu, naquela época, falava com ele a respeito Ele me perguntou se eu tinha interesse no ministério pastoral. Eu disse, olha, hoje eu não me vejo dessa forma, não consigo entender dessa forma, porque na minha mentalidade ainda era o molde de São Paulo, né? Onde para ser pastor você tinha que passar por faculdade, aspirantado, uma série de coisas, né? Aí eu comentei isso com ele, ele falou, não, essa talvez seja uma visão da tua denominação, mas a bem da verdade só tem uma coisa que determina se você é pastor ou não. Eu falei, é mesmo? O que? Ele falou assim, se você tem ovelha. Aquilo foi um chute na minha canela, porque a gente às vezes monta um circo, né? Monta uma estrutura para poder ser suporte para
para a tua unção, na verdade, a unção ela é reconhecida pelo próximo, né? É quando as pessoas começam a olhar para você e falar assim, cara, por que você não faz tal coisa? Eu vejo você fazendo tal coisa. E aí você olha para si mesmo e fala assim, mas isso aqui que eu estou fazendo não tem nada a ver com o que você está falando. E isso acaba sendo confirmado por 1, 2, 3, 4 pessoas, aí que vai cair a ficha para você falar assim, cara, eu estou no lugar errado fazendo o que é errado. Mas segue, Paulinho, eu só precisava complementar isso. Não, e aí cai naquela frase, Arthur, que você utilizou, que é uma frase do meu pastor, do Bispo Adonias, na abertura desse bloco, né? Fazendo com zelo aquilo que você não é chamado para fazer. Eu tenho um testemunho nessa área, meu, particular, de algo que aconteceu comigo no ano de 2010. Né? 2010, nós tivemos um encontro muito grande de jovens lá na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A igreja que eu pastoreava na ocasião, a Igreja Metodista Central lá em Dourados, sediou esse encontro. O encontro não aconteceu na igreja, não caberia, né? Nós precisamos fazer um encontro em um lugar um pouco maior, com alojamentos e tudo mais, e que tivesse um salão maior, né? Porque nós tivemos uma circulação muito grande de gente lá. E só para você ter uma ideia, né, equipe de trabalho, a gente tinha quase 100 pessoas trabalhando, né, nesse encontro. Era muita gente servindo para atender o estado inteiro, né, os jovens. E nós tivemos alguns excelentes pregadores, né? O meu bispo Adonias, o bispo João Carlos, aí do Paraná, né, inclusive vizinho aí do Arthur, de Curitiba, e de todos o menor, eu, né? E em um determinado momento eu preguei uma mensagem que Deus havia me dado algumas semanas antes, enquanto eu estive lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, ministrando. Deus me deu uma mensagem para pregar lá, e eu preguei essa mesma mensagem numa noite desse encontro, e logo depois dessa mensagem, eu fui sentar numa mesa para a gente comer, e o bispo João Carlos estava por ali, e ele falou assim, conta o teu chamado para mim. E eu contei o meu chamado para ele, né? O meu chamado, assim, de maneira bem rápida, num culto a confirmação do meu chamado, né, na verdade, porque até esse culto que eu vou citar, eu já estava enrolando Deus fazia 3 anos. Mas num culto de Dia das Mães, pastor Jesué, esse que eu acabei de dizer, que Deus recolheu na semana passada, né, foi o pastor que me casou, batizou a minha esposa, batizou a Flávia quando a Flávia era namorada ainda, né, mas batizou a Flávia, nos casou, me enviou para o ministério, né, acreditou no meu ministério, bancou o meu ministério mesmo, sabe? Então, num determinado culto de Dia das Mães, lá no ano de 2002, pastor Jesué, ele desce do altar, estava pregando sobre Lídia, Atos 16, né? E falando de Lídia, que ela se converteu e a casa toda dela se converteu e tal, né? Montou toda uma teologia para evidenciar a possibilidade de Lídia ser uma mãe, né? E aquela coisa de Dia das Mães mesmo, tal, uma mensagem edificante. Rapaz, ele virou uma cambalhota nessa mensagem, que ele foi parar em 1 Coríntios 9,16, pois se prego o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele foi parar com esse texto na minha frente. Eu era o baterista da igreja na ocasião, estava lá no primeiro banco, né? E ele veio na minha frente, a Flávia sentada do meu lado, e ele citou esse texto, né, apontando o dedo assim, e falou: hoje Deus vai levantar jovens para o ministério pastoral nessa igreja. Aí ele voltou para o altar e continuou falando de Lídia, cara. Né? Falei, meu Deus, eu estou fugindo de Deus faz 3 anos e Deus agora me deu o ultimato. E não foi só em mim não, cara, foi mais 2 ali. Minha cunhada, inclusive, é uma das pessoas que naquela noite foi levantada, e hoje minha cunhada tem um ministério muito sólido, junto com meu irmão, que também é pastor, na cidade de Dourados, onde eu pastoreei até 7 anos atrás, né?
E aí, olha só, contei tudo isso para o bispo, né? O bispo havia me perguntado como é que foi o seu chamado, contei isso para ele. E no final das contas ele falou, e você entendeu esse chamado? Daí eu falei, bom, entendi, tanto que eu estou no ministério. Ele falou, não, você não respondeu a minha pergunta. Você entendeu a especificidade desse chamado? Aonde está a especificidade do seu chamado? Aonde você concentra o seu maior esforço no que diz respeito ao teu ministério? Falei, não estou te entendendo. Ele falou, me conta a sua agenda da semana. E eu contei a minha agenda da semana. Tal dia eu visito, tal dia eu aconselho, tal dia eu preparo estudo, tal dia eu faço isso, tal dia eu faço aquilo. Falei, cara, você não entendeu a especificidade do teu chamado. Eu falei, então me explica, porque eu não entendi mesmo. Ele falou, tá no versículo. Tá no versículo. Pois se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Ele falou, cara, Deus te deu uma identidade tão simples. Tem chamados que são muito mais complicados de você identificar. Mas Deus te deu uma identidade tão simples para você saber. Deus te deu uma ação, um verbo, o pregar, e Deus te deu o objeto desse verbo, o evangelho. Cara, o teu ministério é um evangelho, o teu ministério é um ministério de pregação, é um ministério de retorno à palavra, de confronto àquilo que não é evangelho. Você não tinha entendido isso? Aí o senhor falando ficou fácil, né? O senhor falando agora ficou simples. Agora, a partir do momento, vocês me conhecem, vocês sabem como é que é o meu compromisso com a palavra de verdade, né? E a partir desse momento, isso se tornou, quem sabe, muito mais simples para mim, muito mais fácil para mim, no que diz respeito a uma identidade ministerial, né? Então, essa realidade da gente entender quem nós somos, para que nós somos chamados, entender a nossa unção, vai levar a gente a não correr o risco de fazer com zelo, com capricho, aquilo que a gente não foi chamado para fazer. Muito bom. Vamos dar uma pausa aqui, então, nesse primeiro bloco. Vou deixar aqui um clima de suspense. E o Boteco do Joel? Tem que explicar o Boteco do Joel agora. Não, vamos deixar o suspense aqui, porque a gente fala na próxima. Então, fechou. Vamos, então, encerrar aqui, deixar uma pausa nesse primeiro bloco, nessa parola. Vamos deixar aqui um clima de suspense. E a gente quer convidar você para voltar na próxima quinta-feira, para a gente dar continuidade nessa conversa muito bacana sobre alertas a respeito da unção. Então, esperamos você na quinta-feira e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.